Quarta-feira, 20 de agosto, o Corinthians tem nova data para a eleição que vai escolher o novo presidente do clube após o impeachment de Augusto Melo. E o sinal de alerta segue ligado, o Timão completa um mês sem vencer no Brasileirão e marca a sexta pior campanha da competição. João Fonseca faz história aos 18 anos, o Carioca se torna o nono melhor brasileiro do ranking mundial da ETP. Reforço de peso, o volante Arthur está de volta ao Grêmio e já tem data prevista para desembarcar em Porto Alegre. No Santos, mudança no comando após a goleada sofrida diante do Vasco, o Kleber Xavier não é mais técnico do Peixe. E por falar no Vasco, o clube negocia a contratação de Matheus França junto ao Crystal Palace. A seleção brasileira tem prazo definido para a apresentação dos convocados por Carlo Ancelotti. E no Palmeiras, Abel Ferreira coloca uma condição para renovar com o clube: a aprovação da família. Tudo isso e muito mais agora no Hora do Esporte. No ritmo da emoção, no compasso da informação, Hora do Esporte está no ar. Boa noite. A eleição para escolher o novo presidente do Corinthians já tem data e regras definidas. No sábado, o Timão anunciou que o pleito será realizado na segunda-feira. O clube vai também escolher o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo para o lugar de Robertson de Medeiros, que renunciou ao cargo para tratar os assuntos pessoais. O substituto de Augusto Melo, que sofreu impeachment, será definido pelos votos de conselheiros do Timão, ou seja, 299 pessoas participarão do pleito. Para concorrer à presidência, é preciso ser conselheiro vitalício ou ter sido eleito para o órgão em pelo menos 2 ocasiões. Os candidatos podem não ter coordenações criminais definitivas nos últimos anos. Sinal de alerta ligado no Corinthians, a equipe completou um mês sem vitória no Campeonato Brasileiro e tem o 6º pior aproveitamento da competição. 36% dos pontos conquistados. A última vez que o Corinthians ganhou no Brasileirão foi contra o Ceará fora de casa em 16 de julho. De lá pra cá, perdeu para o São Paulo, Juventude, Bahia, empatou com o Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza. O triunfo sobre o Ceará, aliás, foi o único nos últimos 11 jogos na competição. Nesse período, porém, o Timão venceu o rival Palmeiras 2 vezes pela Copa do Brasil e se classificou para as quartas de final do torneio. Com 22 pontos, o Corinthians é o 13º colocado no Brasileirão. Em aproveitamento, o time tem a 6ª pior campanha. Santos e Grêmio estão atrás da equipe na classificação, tem 2 jogos a menos e entraram em campo no domingo no Brasileirão. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e o Santos levou uma goleada do Vasco por 6-0. João Fonseca vira o 9º melhor brasileiro da história do ranking mundial masculino. O Carioca de 18 anos alcança a 44ª posição na classificação da ATP, igual a Fábio Sareta, que obteve o mesmo posto em 2003. João Fonseca foi confirmado oficialmente ontem como o número 44 do mundo e irá atingir o melhor ranking da promissora carreira. Aos 18 anos de idade, ele é o 9º melhor homem brasileiro em todos os tempos, igualando o posto obtido por Flávio Sareta em 2003. João, que soma 1.095 pontos, tem tudo para em breve subir ainda mais na lista dos melhores brasileiros da história do ranking da ATP, pois ele não defenderá pontos no próximo compromisso, o US Open, quarto e último grande slam da temporada, que vai acontecer nos dias 24 de agosto e 7 de setembro em Nova York. Agora faremos um rápido intervalo e na volta mais notícias e informações aqui no Hora do Esporte. Até já! Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial
às 21 horas. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. O Grêmio acertou a contratação do volante Arthur. O retorno do meio-campista será formalizado nos próximos dias, inclusive já com previsão de chegada a Porto Alegre. O Grêmio acertou um contrato de 1 ano e meio com o volante, e a previsão da chegada a Porto Alegre é hoje. Arthur está na Itália e existe a possibilidade de dirigentes tratarem para a assinatura. A informação do acordo foi publicada pela Rádio Pachola e confirmada pelo GE. O jogador apalavrou o acordo com o Grêmio nos últimos dias e a saída da Juventus foi confirmada. O contrato com a equipe italiana foi até o final de 2026 e foi reincidido. Arthur passou a última temporada no Girona da Espanha e fez 15 jogos de janeiro a maio desse ano. A última partida foi na derrota para o Atlético de Madrid na temporada anterior. O volante tinha feito 48 jogos pela Fiorentina na Série A italiana. Kleber Xavier não é mais técnico do Santos. O clube decidiu a saída do treinador após a goleada sofrida para o Vasco por 6-0 no Morumbi, numa tarde muitos protestos da torcida no estádio. De forma oficial, o Peixe anunciou a saída do comandante em uma nota curtíssima. Ele deixa o Santos depois de 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Ele já vinha muito pressionado por derrotas em casa, como o revés para o Internacional e resultados ruins nesse retorno no Brasileirão, como um empate na Ilha do Retiro contra o Sport. O Santos agora deve voltar todos os seus esforços para encontrar um substituto. O nome de Jorge Sampaoli é o número 1 na lista da diretoria alvinegra, que já sinaliza que Juan Pablo Vojvoda não deve voltar a trabalhar agora. O Vasco está em negociações com o Crystal Palace para contratar Matheus França. O clube de São Januário tenta a liberação do meia por empréstimo. O nome do jogador tem um aval de Fernando Diniz e Felipe Maestro, dirigentes do clube. Veja na reportagem de Caio Teles. O Vasco está em negociações com o Crystal Palace para contratar Matheus França. O clube de São Januário tenta a liberação do meia por empréstimo. O nome do jogador tem um aval de Fernando Diniz e Felipe Maestro. O Crystal Palace quer emprestar o meia, mas não quer perdê-lo. O Vasco, então, negocia a contratação do jogador por empréstimo sem opção de compra. O jogador preenche as características que Diniz e o departamento de futebol do clube querem para o setor ofensivo. Na semana passada, o Cruzeiro tentou a contratação do meia, mas as conversas não avançaram com o clube mineiro, que fechou a contratação de Sinisterra para o setor ofensivo logo depois. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa. Destaque na categorias de base da seleção, Matheus França subiu ao elenco profissional do Flamengo em 2022, quando marcou 6 gols nas campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No ano seguinte, teve bons momentos sob o comando de Vitor Pereira. O jogador marcou 3 gols e deu uma assistência no primeiro semestre até a saída para o futebol inglês. O brasileiro encantou o John Textor em uma partida do Sub-20 do Flamengo contra o Botafogo na Gávea e se tornou o sonho do consumo do americano, que na ocasião era um dos donos do Crystal Palace. A venda foi consumada por 20 milhões de euros, além de outros 5 em bônus por metas que acabaram não sendo atingidas. Matheus França somou somente 19 jogos, 1 gol e uma assistência em 2 anos no Crystal Palace. Sem espaço, não ficou sequer no banco de conquista da Supercopa sobre o Liverpool no último fim de semana.
A prioridade é uma negociação para que tenha mais minutos em campo. A CBF enviou no último final de semana os comunicados para os clubes que têm jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti, segundo o prazo obrigatório da FIFA, de 15 dias antes da apresentação que ocorrerá em 1º de setembro na Granja Comari. Nesse cenário, a liberação dos atletas se torna obrigatória. A convocação final dos 23 escolhidos pelo treinador será conhecida na próxima segunda-feira, em evento realizado na sede da entidade no Rio de Janeiro. Veja mais na reportagem de João Pedro Coutinho. Em um anúncio surpreendente, o técnico Carlo Ancelotti fez uma pré-convocação da seleção brasileira que inclui 3 novidades do futebol nacional: o jogador Caio Jorge, do Cruzeiro, o Marcos Antônio do São Paulo e Paulo Henrique do Vasco. Esses jogadores, que nunca haviam sido chamados antes por Ancelotti ou por técnicos anteriores, como Dorival Júnior, estão na lista para os jogos finais das eliminatórias da Copa de 2026 contra o Chile e a Bolívia. A lista final será divulgada na próxima segunda-feira. Caio Jorge, de 23 anos, é o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, e vem se destacando no Cruzeiro. Já o Marcos Antônio, volante do São Paulo Futebol Clube, com histórico na seleção de base, foi lembrado por seu bom desempenho na temporada. E o Paulo Henrique, de 29 anos, é lateral direito do Vasco, recebendo sua primeira chance na seleção principal. A seleção brasileira se apresenta no dia 1º de setembro para os jogos. João Pedro Coutinho, voltando para o Hora do Esporte. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, definiu uma condição para assinar ou não a sua renovação de contrato com o Palmeiras. Após uma vitória diante do Botafogo por 1-0 no último domingo, o comandante disse em entrevista coletiva que a permanência dele depende apenas da aprovação da família. Quer saber mais? Veja na reportagem de Gleison Oliveira. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, definiu uma condição para assinar ou não a renovação do contrato com o Alviverde. Após a vitória diante do Botafogo por 1-0 no último domingo, o comandante disse em entrevista coletiva que a permanência dele no clube depende da aprovação da família. Tudo isso foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. E em relação ao meu contrato, se fica ou não este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja, disse o treinador. E assim, o Hora do Esporte fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir as nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC, ou Portal 05 Notícias, o meu Instagram pessoal, Eduardo Pires Oficial 1. Quarta-feira que vem estaremos de volta com a sua audiência. Eu faço questão da sua companhia para quarta-feira que vem uma nova edição do Hora do Esporte. Para você, uma boa noite.